Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 3 de outubro, a gente está começando aqui mais um episódio de Diálogos sobre Desenvolvimento Humano, episódio número 163. E esse episódio tem o apoio da Natura, do programa Jovens Talentos da Natura. Se você quiser saber o que a Natura tem para você, bom, entre aí, natura.net/Jovens Talentos. Eu tenho certeza que você vai encontrar coisas muito legais. Como sempre, a gente vem aqui sempre com um convidado nesse horário para bater um papo conosco, contar um pouco da sua história e, enfim, trazer alguns insights para nós, trazer um pouco da sua jornada de vida e de reflexão. E hoje eu estou com o Roberto Tranjan, que está aqui comigo. Tudo bom? Seja bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui. Prazer estar aqui também. Nós temos um amigo comum que já botou maior responsa em nós dois aqui, né? Mandou e-mail avisando. O Tiese, o Guilherme Tiese já mandou. Grande mandou amigo. um e-mail aqui falando que nós íamos estar juntos para que a gente honre a amizade com Pois ele. É, então assim, agora nós vamos ter responsabilidade, vamos Maurício. ter que fazer alguma coisa direito aqui, né? Vamos lá, né? Eu queria começar esse nosso papo, acho que puxando um pouco da tua história mesmo, para as pessoas poderem... Eu sei que você esteve no TEDx de Ribeirão, o Francisco organizou lá, e eu queria trazer um pouco da tua história para cá. Fala um pouco. Lá no TED de Ribeirão eu contei a história de um menino. Menino do interior. Não era você, né? Não, era parecido, né? Não era o mesmo, não, mas que morou numa cidade pequena, de até 8 mil habitantes, e que aos 13 anos veio para São Paulo. E aí alguns espantos, né? Você sai de uma cidade de 8 mil habitantes e vem para São Paulo, a primeira coisa é você troca o bucólico pelo caótico. Esse foi o primeiro grande choque. E depois fui trabalhar de office boy numa instituição financeira. E aí você tem um segundo choque, é se deparar com uma instituição chamada organização, que é onde se organiza o trabalho para se produzir algum tipo de riqueza. Esse seria supostamente o propósito, né? Supostamente. Mas aí você troca até o vocabulário, porque o menino falava de estilingue, daí a pouco ele tinha que falar de voucher, ele falava de bola de gude, daí a pouco tinha que falar de borderô, né? E o palavreado era outro. Mas o mais curioso é assim, na verdade, você troca as asas por uma gaiola, porque a organização é toda formada por gramas. Organograma, fluxograma, cronograma, é muita grama, né? E com isso você vai perdendo uma coisa essencial da vida, que é a liberdade. Esse foi um grande choque para o menino. E as organizações continuam sendo um pouco isso, né? Na verdade, né? Continuam ainda. Tem muito discurso do desenvolvimento humano, né? E existem essas preocupadas com isso. A Natura, essa que está aqui com a gente, é uma dessas empresas com esse tipo de consciência. Mas não é muito normal, ainda existe um jogo de braço entre desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico. Como se essas coisas não pudessem ser compatibilizadas. Andarem juntas, né? Porque elas podem andar juntas, mas há quem ache que não. Então, o desenvolvimento econômico se sobrepõe ao humano. E quando isso acontece, nós não estamos criando os melhores negócios, e o melhor tipo de trabalho, o melhor habitat para que as pessoas... onde elas possam viver. Né? Agora, de verdade mesmo, cara, você saindo do interior, chegando numa cidade como São Paulo e ainda entrando numa instituição... É um choque, né? É muito. E teve um choque, o mais marcante de todos, que eu acho que aí tem a ver com a minha trajetória, foi ter descoberto que a confiança entre as pessoas não existe numa organização. Né? E isso aconteceu num episódio em que tinha acontecido um furto, e todo mundo era suspeito até que se provasse o contrário. E o menino de 13 anos foi revistado, né? Como se ele era um suspeito também. Aquilo foi muito chocante. E entrevistado por um amigo. E então foi uma grande decepção. Foi onde o menino descobriu que a passagem da infância para a idade adulta é a perda da confiança. Quando a confiança desaparece, você se transformou em adulto. Porque o mundo do adulto é um mundo feito de controles. A organização é feita de controles. Por isso, tanta grama, né? Porque você precisa de controle. E o controle nada mais é do que a ausência da confiança. Essa é a grande verdade. Quer dizer, as empresas hoje, elas se abastecem de controles porque há uma ausência muito grande de confiança um no outro, entre ela e os seus clientes, entre ela e seus fornecedores. Então, há uma grande desconfiança. Por isso que precisa de controle. Esse foi o grande choque, o maior de todos, a perda da confiança. Começou a carreira aí, depois o que aconteceu? Bom, mas aí, mais tarde, os estudos, a faculdade, a escolha foi pela administração, faculdade de economia, depois administração de empresas, pós-graduação.
E eu entrei no mundo dos negócios, mais assim diretamente aos 30 anos de idade, como consultor de empresas, e mais adiante como educador empresarial, por uma descoberta. Você não muda o sistema organizacional se você não mudar o modelo mental de quem dirige o sistema organizacional. Na verdade, uma empresa é só um barco, uma embarcação. Quem dá rumo a essa empresa são as pessoas e a consciência delas. Porque você pode pegar esse barco e fazer uma coisa muito boa com ele ou uma coisa muito ruim. Isso não depende do barco, depende da consciência dos navegadores. Essa consciência é determinante. Aí o meu trabalho como educador foi mexer com essa consciência. É isso que eu faço hoje. Eu tenho um processo que se chama metanoia. E metanoia é mexer nessa consciência, nesse estágio de consciência, principalmente do líder e depois das suas equipes, etc. Você mora em São Paulo hoje? São Paulo. Casado? Sim. Filho? Sem filhos. Sem filhos, casado. Muitos afilhados. Uhum. Os seus filhos talvez sejam um pouco seus clientes, eu estou achando. Eu penso que a gente tem hoje uma comunidade, né? Então, de certa maneira, uma grande família, são líderes, pessoas de negócios, empresários, mas uma família espiritual, sem os laços sanguíneos, né? Mas com laços de propósito e de valores muito fortes. Fala um pouco do teu trabalho em si hoje. Quer dizer, eu estive lá com você há uns 2 anos, será? Acho o Guilherme passa comentou tão até, rápido lá na nossa sede, né? Há uns 2 anos você esteve lá. E eu me lembro que o Guilherme mesmo comentou um pouco do trabalho que vocês fazem, diferenciadíssimo ali. Fala um pouco. O Guilherme disso, passou pelo nosso processo pelo também. Programa o Guilherme conhece muito dele, né? É um processo de 1 ano, onde a gente trabalha com o top da empresa, né? A figura mais influenciadora dentro da empresa, o Big Boss, como se chama. E ele passa por um processo de compreender uma empresa como um organismo vivo, uma empresa com corpo, mente e alma. Então, cada ponta dessa tríade é uma experiência que ele vive. O que é alma de empresa? O que significa verdadeiramente alma de empresa? Depois, o que é mente de empresa? Depois, o que é corpo de empresa? Mas é muito sutil o processo, porque nós estamos falando da empresa, mas estamos falando dele o tempo todo. É a alma dele, é a mente dele, é o corpo dele. Quer dizer, qual é o olhar que ele tem sobre essa tríade com relação a ele, com relação ao negócio dele, com relação às pessoas que trabalham com ele, com relação ao cliente. Então, esse é um processo de 1 ano. E nesse processo ninguém sai ileso, ninguém sai da maneira como entra. Ninguém sai igual, né? Não sai igual. Sai diferente, melhor, graças a Deus, né? Por isso que tem dado certo. Deixa eu mostrar um pouco aqui, ó. O Roberto tem... Deixa eu mostrar aqui para todo mundo, ó. O Roberto tem aqui o site dele, que é robertotranjan.com.br, que está aqui, ó. Tem várias coisas aqui, palestras sobre... Bom, tem um livro novo dele que está fresquinho aqui que a gente já vai mostrar. E tem um site da Metanoia também. Está aqui, Educação nos Negócios, metanoia.net, para quem quiser acessar. Está carregando aqui. E, enfim, tem o vídeo. Tem o Toque no TEDx, já está aqui, ó. Olha lá, Roberto, lá em Ribeirão. Isso. Que foi organizado pelo Francisco, que esteve por aqui. Francisco, Chico, um grande amigo também. Essa imagem é bonita aí, viu, Maurício? É do Elifas Andreato. Eu vi que teu livro também tem a capa do Elifas. Né? O Elifas fez a capa. Deixa eu mostrar aqui, então, já vai ficar fazendo suspense. Está aqui o livro. Esse acabou de sair? Esse acabou de sair, agora foi o Devir. Tem um mês aí que ele... Roberto Tranjan, a editora é a Palavra Acesa Editora. Capa do Elifas, inconfundível. Inconfundível. O Elifas tem traços inconfundíveis. Um nome também diferenciado, né? O Devir. Fala um pouco sobre isso. O Devir é uma palavra pouco usual que significa um vir a ser. É o vir a ser de cada um, vir a ser da empresa. É bacana esse negócio de você acreditar no devir, porque você se reconhece como uma pessoa inacabada e que está em processo. É bacana isso. Você se reconhecer como inacabado, primeiro que você começa a ter uma certa compaixão por você mesmo. Eu não estou terminado, não estou acabado, então não preciso acertar em tudo. Quando você tem essa compaixão sobre você mesmo, você tem também sobre as outras pessoas. Então você tem um olhar mais compassivo sobre quem trabalha com você, sobre a sua equipe. Então, portanto, um olhar mais humano. Mas com uma esperança muito grande, que há um devir. Há algo de bom que ainda vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai se transformar em alguém melhor. Então, o Devir, ele é um romance de negócio, porque é um livro romanceado, viu? Eu vi que você usa até um personagem aqui, né? Tem o Joca. É o Joca, né? Mas é um livro sobre a esperança, viu? É sobre o amor e a esperança no mundo dos negócios.
Você fala um pouco disso aqui. Ele tem um personagem que é o Joca, eu estou lendo aqui. É. A principal inquietação do Joca é o que é o protagonista da obra. Em que você está se transformando? Né? Isso, em quem você está se transformando, ou seja, qual é o seu dever. Ou seja, destino ou presságio. É uma coisa boa, é uma coisa que não vai ser muito boa. Agora, o dever, na verdade, é o já é do ainda não. Então, em quem você vai se transformar... Peraí, cara, acabei de almoçar, ainda estou em estágio aqui de letárgico de almoço. Porque é o já é do ainda não. É o que você faz hoje determina o seu dever. Agora eu já vi porque que o Guilherme está desse jeito, Tiese. Já vi o que aconteceu com ele. Não, o Guilherme já era um pouco assim, não tem a ver muito com a metanoia. Né? Mas assim, o Confúcio dizia que o que você fez na última hora determina o teu futuro. Eu acredito muito nisso. O que você fez nessa última hora é determinante do seu dever. Então, é o já é do ainda não. Então, não é uma coisa... Não é uma expectativa, é uma esperança. Essa é a diferença também de expectativa e esperança. Expectativa é aquilo que você espera que aconteça, e espera, né? E nunca vai acontecer se você não agir já da forma como você tem que protagonizar, espera. Né, de verdade. Tem que protagonizar. Quem tem te procurado? Qual é o perfil das pessoas que estão lá no Metanoia? Bom, e são empresas brasileiras, em geral, empresas familiares, que é a maioria, né? E tanto que no livro eu coloco muito uma relação de pai e filho, Dr. Xavier, ao nome, que é o dono, fundador da empresa, Joca, que é o herdeiro. Tem aparecido muitos herdeiros e muitos fundadores, e essa relação não é simples, de sucessão, é um processo complexo. Então, eu trato isso da primeira parte do livro. Não é o livro todo, mas é a base a partir da qual começa a trama. Então, e são essas pessoas que têm aparecido lá, Jocas, pessoas esperançosas ou desesperançadas, porque, às vezes, elas estão ainda lutando pela sobrevivência, que é um problema, mas outras vezes elas conseguiram sucesso, que é um segundo problema. Então, eu trabalho com esses dois públicos, o bem-sucedido e o ainda não bem-sucedido. Mas os dois têm um problema, porque a vida está vazia, até para aqueles que conseguiram sucesso. Os que estão na sobrevivência ainda estão pensando que o sucesso preenche o vazio. Então, eles estão correndo atrás do sucesso. Depois que eles conseguem o sucesso, eu estou falando de sucesso econômico, evidentemente, eles percebem que o vazio continua. Então, a Metanoia trabalha num processo de buscar uma outra coisa, além da sobrevivência, além do sucesso. A gente tem nessa série, óbvio, pelo perfil que ela tem um público jovem que acompanha intensamente, né? Pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que estão buscando grandes companhias para trabalhar, ou eventualmente vão até empreender. E a gente tem discutido muito aqui as questões de propósito de vida. Temos trazido bastante gente aqui falando sobre isso, a importância de você realmente olhar para dentro e ver aquilo que te move de verdade, né? Onde é que essa história entra, se ela entra no momento? Seguinte, a grande armadilha que todos entram, jovens, uma boa parte entra, e empresas entram, então é muito equivalente isso, e a tua pergunta, Maurício, é boa, é porque as pessoas querem servir para alguma coisa. E quando elas pensam em servir para alguma coisa, elas se transformam em utilitários, pessoas úteis. É útil para isso, útil para aquilo, e elas vão buscar estudos e conhecimento para serem úteis para alguma coisa. Mas o que vai acontecer no transcorrer do tempo? Elas vão se assemelhar a um utilitário. Imagina um utensílio doméstico, uma faca, um garfo, um canivete, uma faca, uma chave de fenda. Todas essas coisas são úteis, mas depois você descarta, joga fora, ficam obsoletas, são substituídas por outra mais bonitinha, melhor, mais nova. Esse é o problema. As pessoas acabam se coisificando nessa de buscarem ser úteis. Ser útil é uma grande armadilha. Então, o jovem não deveria pensar em ser útil. Então, qual é a alternativa, né? Ele deveria pensar em ser contributivo, que parece um jogo de palavras, mas não é. Porque ser contributivo é você olhar para dentro de você, reconhecer os seus conhecimentos, suas habilidades, mais do que isso, seu talento, seu dom, aquilo que só você nasceu para fazer, seu conjunto de inteligências, sua marca registrada, aquilo que você faz de melhor. Aí olhar para fora e ver o que é que precisa ser feito. E aí não é servir para alguma coisa, mas é servir
alguém ou algo, é diferente. Servir alguém ou algo, mas a partir do teu potencial, daquilo que habita dentro de você. E esse autoconhecimento é necessário, senão você fica olhando muito para fora. Quais são as oportunidades, quais são as tendências, o que é que todo mundo está fazendo? Essas são as piores perguntas. Né? O que só eu sou capaz? Né? E não é uma questão de arrogância isso, é uma questão de talento. Mas aí, Roberto, a gente talvez tenha um problema grave nessa história, porque eu pego aqui, por exemplo, a Bia estava aqui, minha filha, 10 anos, está em processo escolar pleno, né? Se a gente pegar a educação nossa, em nenhum momento a gente tem esse incentivo, né? Acho que poucas pessoas talvez tenham esse real incentivo de, desde que está se formando, tal, olhe para você mesmo, dialogue consigo mesmo para descobrir isso desde cedo, né? A gente é encaixotado, né? Mas não é só a escola, Maurício. Não é, né? O processo Sociedade. É um pouquinho mais... A família. A família também. Né? Tem família, certamente não é teu caso e da sua filha, mas tem filhos que são educados para serem... Certamente é o meu caso. Não, eu penso que não, pelo que eu te conheço, o pouco que te conheço, eu acho que não. Porque assim, as crianças estão sendo treinadas para se transformar em índices de audiência. É, então, elas são colocadas na frente de uma televisão, agora não é mais televisão, né? É a internet, e aí são coisas, e elas se preenchem com coisas. Na verdade, a educação é o seguinte, ou você se preenche com virtudes, isso é educação, ou você se preenche com coisas, isso é deseducação. Né? As pessoas se preenchem com coisas, e na medida que elas se preenchem com coisas, elas vão se transformando em coisas. Depois querem ser úteis. Aí vem a história toda, Sim. que é uma tragédia, na verdade. Então, começa na família, vai para a escola, depois vai também para as empresas. Agora, nós precisamos pegar um caminho paralelo. Nós não precisamos viver esse formato, esse trajeto. Não precisamos viver essa cantilena, né, que já está traçada. A gente pode pegar um caminho diferente. Nas empresas, nós estamos conseguindo fazer isso. Você está nessa jornada há quantos anos? 23 anos. 23. Já quebrou muita pedra aí, né, cara? Muita pedra. Como é que você acha? Como é que você compara quando você começou com a receptividade, talvez, de como hoje... Eu sinto que assim, principalmente dos herdeiros, esses jocas, personagens do meu livro, eu sinto que eles não têm muito orgulho daquele formato, aquele jeito como o pai conseguiu o sucesso. Como o pai chegou até onde ele não quer repetir aquilo, porque ele conseguiu uma empresa bem-sucedida. Aliás, no meu livro, a empresa é um personagem, ela chama Tânata. É um nome forte, ela é um personagem. E, claro, Tânata é uma empresa bem-sucedida, mas ele não se orgulha da empresa do pai. Tanto que, como herdeiro, a primeira coisa que ele pensa é em vendê-la. Deixa eu passar isso em frente. Ele não quer aquilo. Ele não quer aquela história que o trabalho tomou conta da vida, os negócios tomaram conta da vida, e aí não tem família, não tem tempo de lazer, não tem o tempo para não fazer nada, você está sempre ocupado fazendo alguma coisa, sempre pensando no seu negócio. O almoço de domingo é ao redor da empresa, e o assunto é a empresa, e são os planos para a empresa. Né? Então, eu sinto que há uma abertura hoje para isso que nós fazemos. A empresa virou um membro da família mesmo, por isso que você tratou. Isso. Você tratou como sujeito. Ela participa da família. Aliás, talvez ela seja o personagem mais importante da família, porque todos vivem dela. E aí tem um outro defeito, né, desse tipo de realidade, que é se transformar em proprietário. Você olhar a sua empresa como uma propriedade. Esse é o que é muito comum em empresas familiares. Donos, né? Vira uma propriedade. Vira uma capitania hereditária, porque o filho... Né, aí no meu livro eu brinco, o Dr. Xavier tinha vocação para o Joca ser empresário. Né? Esse aqui é o ponto. Pai e filho, né? E que é muito comum, você deve conhecer muito dessas histórias que eu estou contando aqui. Ainda mais nas empresas brasileiras, familiares, né, que cresceram, são novas de alguma forma. As nossas são muito características. São muitos, né? As caixinhas do organograma são ocupadas de acordo com o sobrenome, né? É, verdade. Às vezes você vai numa empresa familiar, a caixinha de cima tem o mesmo sobrenome das 3 ou 4 que vem abaixo. E isso vem mudando, você acha? Que vem, de alguma forma, as empresas vêm tendo uma outra visão de o que é ser executivo na organização, o que é ser acionista da organização? O que vem mudando de uma maneira positiva, mas também tem os dois lados como tudo, é que esses herdeiros estão se profissionalizando. Então, no meu livro também é uma situação muito, muito comum. Dr. Xavier é aquele que, filho de imigrantes... Self-made man, né? Isso. Pisando no barro, ele montou a empresa. O famoso dono da voz. E a voz dele que substitui todos
os princípios, valores, planos, qualquer planejamento estratégico é desnecessário porque a voz dele predomina. O filho, ele já fez a sua faculdade de administração, passou pela escola da qualidade, a escola da estratégia, e todas essas teorias que a ciência da administração oferece. E aí ele tenta colocar essas coisas todas na empresa. Então, na verdade, o empirismo do pai versus o científico, a técnica do filho. Mas nenhuma das duas coisas funcionam muito bem. O livro vai oferecer uma outra situação que não é nem aquela e nem essa. Aquela tem algumas coisas de interessante, porque a empresa do Dr. Xavier é uma comunidade. A outra vai oferecer algumas coisas interessantes, mas a empresa do Joca é uma organização. E quando a organização toma o lugar da comunidade, você perde muito. Claro. Porque uma empresa deveria ser uma comunidade de trabalho. Né? Um coletivo, né? Um coletivo. Um coletivo com várias vantagens, inclusive. Com várias vantagens. Agora que você transforma em organização, você perde o que ela tem de mais... a essência dela. A essência dela. Então, outro dia eu estava nessa discussão aqui, cara. Talvez você possa trazer um pouco isso para cá. Nós estamos falando um pouco das empresas que entram nessa era da sistematização, do ERP. E aí vem esse choque mesmo, né? Que é isso, você pega, por exemplo, uma empresa que vai se adaptar a um determinado modelo de ERP, de processos e tal, e você vê que ela vai se desprendendo da sua grande essência. Né? Vai se desprendendo. E é um modelito muito engessado. De novo, você mete uma camisa de força na organização. Né? A escola da qualidade é que trouxe essas coisas todas, e na década de 90 essa escola predominou. E ela é boa para oferecer respostas técnicas aos desafios que as empresas passam. Mas as respostas criativas não vêm nunca daí, né? Você não tem resposta criativa desses modelos padronizados. Fechados, né? E sem resposta criativa, uma empresa vai se repetir o resto da vida. Não tem sentido. Né? E você imagina, um ano diferente do outro, não dá para você ser o mesmo de 2012 e nem repetir 2013 em 2014. Agora, pega esse perfil mais jovem, né? A gente vê o quanto esses caras são mais inquietos, né? Pelo menos eu comparo minhas filhas comigo e a geração que está chegando agora com quando eu comecei a trabalhar, tem um grupo muito mais inquieto, me parece, e que antes talvez a gente se adaptava melhor a essa camisa de força que vestiam na gente, né? Eu comecei minha carreira na Unilever, entrando na Unilever me vestiram lá uma camisa de força e eu fui bem nela, na boa. Mas hoje eu vejo o jovem mais incomodado com essa, né? E na verdade, talvez, não sei se eu estou viajando aqui, mas isso seria uma grande potência para as organizações, né? Ao invés de vestir uma camisa de força no jovem, tentar aproveitar esse grande ímpeto que esse cara entra ali de inovação, de pensar fora da caixa e tal. Tem um conflito aí, não tem? Como é que você vê essa... Eu também, você está falando de você, eu também, aquele menino com 13 anos que começou a trabalhar como office boy, ficou 15 anos trabalhando num trabalho que depois ele descobriu que não tinha nada a ver com ele. Mas tem uma coisa, Maurício, importante, que é distinguir o inquieto do irrequieto. O inquieto é uma figura importante. Esses serão os futuros bons empreendedores. Porque inquieto por uma indignação. E a indignação é uma semente boa de empreendedor. Né? Nem todo empreendedor empreende porque está indignado. Às vezes ele empreende porque ele quer ganhar dinheiro ou quer se assegurar financeiramente de alguma forma. Mas esse que está indignado é uma boa semente de empreendedorismo. Agora tem o irrequieto, aquele também que não para quieto. Não para, em lugar nenhum. Que faz 3 coisas ao mesmo tempo. E o jovem hoje está muito assim, ele está fazendo disperso. 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo e nenhuma com paixão. Disperso. Então tem as duas figuras. No nosso tempo também tinha as duas figuras, mas nós tínhamos mais gaiolas do que hoje temos. Então hoje tem menos gaiolas, né? Porque hoje você entra numa internet e você tem um mundo na tua frente. No nosso tempo não era assim. Então você entra num Google hoje, não tinha um Google, então você pode fazer a pergunta e logo vem a resposta. Mas o inquieto, ele formula a pergunta e investiga a resposta. O irrequieto não, ele mal é mal, ele está atrás da resposta, às vezes não tem a pergunta pronta. Ele não formulou a pergunta. E você sabe, a pergunta é mais importante do que a resposta. Sem dúvida. E saber fazer a pergunta certa. Sem dúvida. Né? Porque a pergunta errada vai te levar para a resposta errada, mas a pergunta certa vai te botar num processo legal. Então, isso é importante para o jovem. Quer dizer, inquieto ou irrequieto? É um autoexame bacana, né? Ele que está nos assistindo. Qual dos dois? O inquieto é necessário. Para a gente transformar o mundo, nós precisamos dos inquietos.
Como é que dá para despertar esse lado, ou aprimorar esse lado inquieto? Quando você fala de metanoia, por exemplo, dos programas que você tem lá, como é que funciona lá? Você tem programas educacionais? É um programa... Nós temos o grande programa chama Metanoia de um ano, eu conduzo. Depois tem os programas correlatos, que são para as equipes. Tem líder de alto valor, é um programa para as lideranças intermediárias, que são fundamentais nos processos de mudança da empresa. Tem um programa chamado Guinada, para a área comercial, para os vendedores, as pessoas que estão diretamente ligadas aos clientes e ao mercado. Então, depois que termina o meu processo, tem ainda outros programas que é para ele continuar vivendo esse processo. Esse processo não termina. E o teu trabalho de consultoria, como é que você desenvolve? Você não tem trabalho? O teu foco está em educação desse grupo. Aquilo que eu te disse. Depois que eu descobri que o problema está no modelo mental de quem dirige, não adianta mexer no sistema organizacional. Não adianta consertar o barco, entendeu? O navegador é mais importante do que o barco. Claro. Então, nós trabalhamos com o navegador. Aí ele vai levar o barco para o lado que ele tem que levar. Você é o cara que acredita nas pessoas, né? Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As pessoas são as que podem e as que não podem. Né? As que conseguem e as que não conseguem. Mas são sempre elas. Tá certo? E nós precisamos aumentar o percentual das pessoas que são indignadas, né? Que querem construir, que são cultivadoras, que querem um mundo melhor. Tem que aumentar o número dessas pessoas. Né? Isso é o que nós fazemos. Eu fui convidado esses últimos, acho que faz um mês, mais ou menos, atrás, para participar de um encontro que a Marina Cansado, que me convidou, do Instituto Telos, né, Ira? E ela e algumas outras pessoas estão organizando. É um movimento novo no Brasil, mas que pega a geração mais recente de famílias abonadas do país, famílias normalmente brasileiras e que cresceram no país, grandes riquezas que foram construídas por essas famílias. Eles estão pegando os jovens, a geração mais recente, e trabalhando um pouco essa questão, porque de verdade as famílias já fizeram riqueza, já construíram valor, assim. Por mais que o jovem queira contribuir com essa jornada, é uma jornada que já tem um sucesso, né? Se o cara já tem alguns bilhões e ele dobrar a fortuna dele, vai continuar sendo alguns bilhões, tá certo? Então, e daí eles estão trabalhando um pouco dessa história de propósito, né? E a primeira coisa que eles fizeram, que foi muito bacana, foi um evento que ele foi convidado para participar, exatamente sobre isso, essa reflexão de propósito e trazendo esse cara um pouco mais para a realidade do Brasil, né? Tentando fazer ele enxergar, conviver um pouco mais com outras pessoas, com pessoas de outras classes, com outros problemas, com outras soluções. Você vê que esse é um caminho, quer dizer, me parece que às vezes grande parte de nós está descolado da realidade mesmo que a gente vive, né? A gente às vezes vive um pouco em feudos. Eu me sinto meio assim às vezes aqui na Vila Madalena, porque a gente acaba vivendo o que está aqui meio do lado, né? E o Brasil não é só isso, né? O Brasil tem muito Brasil por aí, né? E aproveitando, olha só, o meu livro, o ambiente dele na segunda parte é a Amazônia. Olha só, um livro de negócios que se passa na Amazônia. Acho que ninguém ia pensar numa coisa dessa, porque ia pensar nos grandes centros econômicos. Claro. Nova York, onde Hong tem os Kong, negócios, São Paulo. Né? Mas ele se passa na Amazônia. E por conta disso que você está falando. Porque para que haja... Primeiro assim, que o brasileiro não conhece a Amazônia. Não. Então, quando ele ganha uma grana, ele vai para onde? Vai para Miami. Ele não vai para a Amazônia. Vai para Disney. E a Amazônia também, eu busco assim, comparações entre a natureza e a empresa. Como é que a gente... Porque a Amazônia é tratada como objeto. O que é aquela zona franca lá? Que as pessoas vão, sai do aeroporto, vai para a zona franca, trabalha e volta de costas para a floresta, de costas para o nortista, para o caboclo. Essa ausência de amor é o grande problema, né? De você não conhecer o mundo ao seu redor. Você não ama o que você não conhece. Né? Não tem como. Você não ama o que você não conhece. O Joca, ele vai fazer a mudança de modelo mental dele na Amazônia. Aí ele volta para Tânata, mas ele já é outro. Ele desenvolve o amor pela Amazônia para poder amar a empresa dele também. E ver que a empresa dele é um jardim, onde ele é apenas um cultivador. E que ele tem que cuidar desse jardim, e uma hora ele vai deixar esse jardim. As empresas duram mais do que as pessoas, ou deveriam durar mais do que as pessoas. E aí ele vai passar isso em frente, e alguém vai cuidar desse jardim depois.
Essa deveria ser a mentalidade, não a de proprietário, mas a de hipotecário. Quer dizer, a tua empresa está contigo agora, ela não é sua. Você fundou, criou, mas você vai cuidar dela e passar ela em frente para que ela seja um local de desenvolvimento econômico e humano, as duas coisas. Tem assim, grande parte das pessoas que hoje acompanham a gente, como eu comentei, são pessoas que estão buscando posição de liderança, normalmente jovens, estão entrando em programas de trainee, estágio, começando carreira, mas obviamente almejando dentro de uma organização, entrar numa organização legal e almejando um cargo de liderança. E o jovem de hoje tem uma dinâmica toda própria, né? Agora, empreender continua sendo uma excepcional alternativa, né? Muito boa. Como é que você vê isso? Eu vejo assim o Brasil de grandes oportunidades, empreendimentos costumam dar muito certo. Hoje eles nem duram tanto tempo como duravam antigamente para começar a dar um retorno. As oportunidades são muitas. Empreender é uma grande ideia. A administração ainda continua sendo um curso muito interessante. Claro que você vai ter que depois ajustar isso a uma realidade, misturar arte com ciência para ficar uma coisa boa, porque só a ciência não dá conta, mas isso vai vir da experiência. Liderar é diferente de administrar de certa maneira, mas é uma grande oportunidade. Mas precisa fazer a pergunta certa. Você até tinha feito essa pergunta anteriormente. Como é que o jovem faz? Pergunta errada, o que é que funciona? Essa é a pergunta errada. Você vai virar martelo, canivete, chave de fenda. Pergunta certa, o que verdadeiramente importa? O que verdadeiramente importa? E sempre vai ser uma conexão de alguma coisa dentro com alguma coisa do lado de fora. Então, é bom olhar para fora e compreender a realidade, mas tem que olhar para dentro e buscar essa conexão. O que é que aqui dentro se conecta com o lado de fora? Esse trabalho de investigação, se o jovem puder começar a fazer isso o mais cedo possível ele vai encontrar o caminho dele e construir a história dele. Fantástico, cara. Quando a gente fala você falou um pouco de liderança e administração, né? Quando a gente fala de liderança, que desafios que hoje, quando você exerce um pouco disso, você está numa posição, não sei exatamente como é que você definiria isso, mas... É que assim, tem 3 figuras assim comuns, né? O empreendedor é aquele que pensa, tem uma ideia, transforma aquela ideia num projeto. Esse projeto vai se transformar num empreendimento e num negócio. Não significa que ele vai ser um bom líder. Significa que ele é um bom empreendedor. Transformou uma ideia num negócio. Esse é o empreendedor. Porque a gente confunde muito essas palavras todas, né? Então, até para ser compreendido. O gerente é aquele que administra os recursos financeiros, tecnológicos, esse é o gerente. Faz as contas, paga as contas, assegura a equação receita menos despesa igual a lucro, para que isso não seja negativo. Fique sustentável. Agora, o gestor, ele é aquele que conduz uma equipe, constrói uma equipe. Então, o líder são esses 3. O líder... Ele reúne as 3 coisas. Ele reúne as 3. Entendi. A ciência, o administrador está muito ligado a esse gerente hoje. Você não aprende a empreender numa faculdade de administração. Claro. Veja que grandes empreendedores nem cursaram administração. Fugiram da faculdade. Fugiram da faculdade para não perder o talento empreendedor. Para não perder. Porque esse é um cara criativo, visionário. Então, necessariamente, ele não é o administrador. A ciência da administração está ensinando mais a gerenciar, a administrar os recursos, porque até a liderar, a fazer a gestão das pessoas, não é na faculdade que tem se aprendido muito bem isso. Agora, o líder que eu me refiro mexe com as 3 coisas. Quando eu falo corpo, mente e alma, lembra? Então, veja, a alma, o gestor, a mente, o empreendedor, o corpo, o gerente. Então, o líder metanóico, desenvolve as 3 facetas. Que legal, cara. Agora estou entendendo. Não, o que você criou, essa história do corpo, mente e alma é muito bacana, né? E na hora que você faz essa associação, fica extremamente claro, né? E é bacana também para você começar a entender a tua empresa como um organismo vivo, claro, como uma pessoa. Claro. A empresa tem que ser uma pessoa, não pode ser uma coisa. Se ela for uma coisa, todo mundo vai virar coisa lá dentro. Mas se ela é uma pessoa, ela vai ser respeitada. Natura, senhora Natura, senhorita Natura também, não sei, mas uma pessoa. Tem 40 anos. Ela 40, então senhorita ainda. 42, está no meio do caminho. Por aí, né? 42, eu acho. 42 anos a Natura. 44. Olha, 44, a Iracema está passando cola.
Tem a História idade de uma da grande Iracema. dama. Não é? Deixa eu trazer a Iracema aqui, que agora ela entregou a idade dela, cara. É, Olha não isso. podia. Fala aí, 44 você Não, tem isso? dela não, é Peraí, o mesmo ano do meu nascimento, então. Tá ligado seu microfone? Vê aí. O meu Tá, vê. Vamos ver. Aí eu não, da Natura não dá pra me enganar, é o mesmo ano do meu nascimento. Mesmo ano do seu nascimento? Vou falar no ar agora. Já falei. Mas tá ruim esse microfone, ele tá dando mau contato. É, tá ruim. Depois você troca a pilha para mim, daí a gente... Aí você volta. Beleza. Como é que você vê o desenvolvimento... Deixa eu trazer o Roberto de volta aqui. Como é que você vê o desenvolvimento das pessoas hoje numa perspectiva do Brasil? O mundo tá complexo, pacas, né? É. Quer dizer, as relações são muito complexas hoje e, de alguma maneira, é muito mais difícil, eu acho, que trafegar num mundo inconstante, num mundo imprevisível, talvez, que a gente vive hoje do que a gente viu no histórico passado. Como é que você vê o desenvolvimento das pessoas nesse cenário, assim? Eu vejo assim, primeiro eu vejo que as empresas, elas têm uma grande responsabilidade nisso. E aí você pode estranhar, mas por que não as escolas? Por que não as famílias também? Uhum. As famílias, as escolas, e muitas estão se reinventando. Mas a empresa, a instituição ficou mais forte. Ela tem muita força, né? Muitos recursos, né? Hoje a empresa é mais forte do que o clero. O clero já foi muito forte. Hoje não é como a igreja, como a empresa. O governo perdeu força. Então os governos eram fortes, o clero era forte. Hoje as empresas têm a maior força. São elas que vão poder fazer uma grande transformação e assumir a educação junto com o trabalho. Não é só o trabalho para gastar gente, mas é o trabalho que desenvolve o humano, desenvolve a pessoa. Que faça sentido, Isso. né? Então, esse desenvolvimento humano tem que ser assumido pelos líderes das empresas. É necessário. E no caso do Brasil, que nós temos um déficit educacional, mais ainda. Esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer, não tem jeito. E que a empresa, de alguma forma, já vem fazendo um pouco, de algum tempo para cá, sentindo essa dificuldade de ter as pessoas mais preparadas, mais embasadas, ela investe de alguma maneira. Não sei como é que Então, mas você investe em pessoas objeto e pessoas sujeito. Claro. Em pessoa objeto, você vai querer que ela seja mais útil ainda, que ela saiba apertar melhor ainda o parafuso que ela já sabe apertar muito bem. Então, isso é um tipo de educação chamada treinamento. Não é dessa que eu me refiro. Eu falo de uma educação que desenvolve o humano, que aumenta a estatura humana, que a pessoa se transforma numa pessoa de verdade, que desenvolve valores, desenvolve virtudes, né, que trabalhe desenvolva a disciplina, no bom sentido da palavra disciplina. Então, isso as empresas vão ter que assumir também. Mas aí ela tem que começar a olhar as pessoas como sujeitos, que elas verdadeiramente são, e não como objeto. Agora, Roberto, a gente não pode esquecer que as empresas têm um fim de geração de lucro, né? Quer dizer, não dá para a gente se iludir. A minha questão é, dá para realmente apostar no desenvolvimento humano de uma forma mais... Então, mas olha que... Mas isso é uma coisa que poucos descobriram, Maurício. A única fonte confiável de resultado, que é o que as empresas todas que elas buscam, querem, né? elas querem, é o desempenho humano. Né? Tem empresa que acha que consegue resultado porque ela estabelece um placar. Nós vamos ganhar de 2-0. Plano de metas. Então, põe lá numa planilha eletrônica 2-0 e nós vamos ganhar. A única fonte confiável é o desenvolvimento, é o desempenho humano. Então, veja que isso que eu estou... Não é uma questão só de humanidade, é uma questão de fazer com que os negócios evoluam. Pessoas mais bem preparadas terão desempenhos melhores e a empresa construirá resultados melhores. Fantástico. Olha só a pergunta da Cristiane. A Cristiane está acompanhando a gente. Aliás, a Cristiane eu acho que é frequent flyer aqui, né? Cristiane, bacana ela estar aqui de novo. Ela está perguntando assim, como eu te falei, tem muitos jovens que acompanham aqui, acho que é o caso da Cristiane. Ela pergunta para você, como é que uma empresa pode perceber o potencial de um candidato que está se candidatando, por exemplo, a um programa, a um processo seletivo lá, de que o conhecimento dele não veio só através de cursos com certificados? Primeira coisa que um líder que vai contratar um colaborador precisa é rasgar o currículo de quem está buscando emprego. Porque o currículo não diz nada, né? Ele diz uma ponta de iceberg. Ele é estático demais. No meu livro tem um conceito chamado Ilha das Competências. Ilha das Competências é o seguinte, a pontinha da ilha
que é o que aparece, é aquele conjunto de conhecimento, habilidade, o curso que você fez aqui, a experiência que você teve a colar. Mas a pessoa, como uma ilha, é muito mais do que aquilo, né? Uma ilha é muito maior abaixo do que acima. E o que tem lá embaixo? Ela tem todas as inteligências, tem os talentos, os dons, e tem mais do que isso tudo, tem a intenção. Qual é a intenção da pessoa? O que ela quer para a vida dela? Então, o processo de seleção é um processo onde quem seleciona deveria investigar todas essas coisas. Né? Não são testes que vão, esses psicotécnicos que vão resolver esse tipo de coisa, não é uma inteligência mais lógico-matemática que vai resolver esse tipo de coisa, mas é conhecer muito as intenções que a pessoa tem, a visão que ela tem de futuro, para onde ela quer ir, quais são seus rumos, qual é a sua grande libido, a sua grande vontade, o seu grande desejo. Desejo é a grande mola propulsora, né? Sensacional. Você acha que tem tendência mesmo das empresas começarem, das organizações começarem a criar formas de valorizar esse intangível, vamos dizer assim, que está debaixo d'água na ilha, né? Então, nós tá estamos fazendo isso. Essas empresas da nossa comunidade, vocês estão trabalhando nessa ela está de olho nisso. Ela não quer contratar por currículo, ela Bons quer contratar por essas coisas todas. Ó, esse é um bom... Tá vendo, Cristiane, que está aqui? A Ana está reclamando aqui, né? Está dizendo que... É verdade, Ana, você tem toda a razão. Você e a Cristiane estão sempre aqui com a gente, ao vivo, cara. Impressionante, muito legal, né? Muito legal. Agora, a Cristiane está complementando a pergunta dela, mas você só descobre isso conversando com o candidato? Tem que ser uma Normalmente nós fazemos o seguinte, nós temos um processo que chama roda de talentos. Vou dizer uma coisa que nós experimentamos. Nesse processo, durante um mês, as pessoas são desafiadas a trabalhar em alguns projetos. E nesses projetos elas são averiguadas, no sentido do que elas verdadeiramente podem oferecer. Não é um projeto avaliativo, no sentido de uma aposta de corrida, quem é que ganha. Não, é uma competição. Para justamente fazer com que aflore esses talentos. Porque nem a pessoa sabe, às vezes, os talentos que tem. Ela também precisa ser experimentada em alguns desafios para que ela também descubra. Ela e quem está contratando descubra. Essa pessoa é boa para isso. Né? Ela tem esse talento nas relações interpessoais, ela é boa em projetos desafiadores dessa natureza, ela é autodirecionada por conta disso. Né? Então, você vai descobrindo as coisas boas que as pessoas têm. É verdade. Falando um pouco dos jovens, aí, aproveitando a Ana e a Cristiane que estão aqui, e as outras pessoas que estão aqui, qual é o grande desafio do jovem hoje, você acha que esses caras estão se defrontando? O grande desafio do jovem é construir um mundo melhor. Se ele colocar isso na cabeça, ele vai começar a perceber que tem uma porção de oportunidades para que isso seja feito. Porque o mundo é uma obra inacabada. E de propósito, porque ficou por nossa conta terminar essa obra. Então, é de propósito que é inacabada. E aí tem uma série de oportunidades. Mas para isso você precisa estar com o foco do lado de fora, de quem precisa, e não olhando para você. Porque se você pensar em como é que eu faço para ganhar dinheiro, como é que eu faço para me viabilizar, você mudou o olhar de direção. E aí você não vai enxergar oportunidade, você vai enxergar necessidades. Você vai ficar de olho mais nas suas carências do que no teu desejo. Porque nós temos as nossas carências, mas o desejo tem que sobrepor as nossas carências. Se a carência tomar conta, você vai arranjar um jeito de se preservar, de cuidar de você. Aí você estreitou o seu mundo, reduziu as oportunidades. Mas se você pensar no seu desejo, que é o que você precisa para transformar o mundo num lugar melhor, aí você fala, nossa, tem muita coisa para fazer. Como tem, hein, Maurício? Você sabe disso. É uma obra bem inacabada, como você disse. É bem inacabada, mas é para dar toda essa chance para a gente. Olha que coisa boa. Se estivesse pronto, não ia ter graça nenhuma. É verdade. Então, ela está inacabada para a gente terminar o trabalho, completar o trabalho. Nós tivemos um dos webcasts aqui, a Ira pode me ajudar agora com o microfone novo aqui, vamos ver se ela aparece aqui com o microfone novo. Ira 44. Oi. Se entregou aqui. Se parar de falar que eu estou chegando nos 50, né? Não, eu que estou chegando. Falta 6 ainda. Eu que estou Não, chegando. Deus. Já tá 6 é bastante. 6 é bastante. Né? É que ele já está lá e fica me puxando. Eu esqueci o que ia falar. Não, eu tenho uma coisa para falar. As pessoas estão me perguntando o que aconteceu na minha testa aqui. Eu tentei maquiar a testa, mas não deu. Tá vendo aqui? Não deu. Eu vou ter que dizer que é o chicote novo que a Ira trouxe para o estúdio. Ela testou, ela não aprovou, porque o chicote deixa a marca, então ela já trocou. Pode falar, nós estamos entre amigos aqui. Nós e a turma do YouTube aqui. Sacanagem. Não, você ficar
aprontando aí fora do estúdio, Não, nada disso. depois atribui aos ossos do filho. Não vem com essa. Foi um acidente de trabalho. É. Acidente de trabalho, mas tá tudo bem. Ira, o que nós temos? Hoje ainda tem trilogia aqui hoje. Hoje é dia de casa cheia aqui de convidados, né? O que teremos hoje? Tem agora às 17 horas algumas crianças e pais. A gente tem, em comemoração ao primeiro aniversário do Diálogo sobre Educação, a gente convidou... Um ano. Primeiro ano. Fazendo um dia ano. 4 de outubro. Por isso que os meus cabelos estão brancos. Pois é. E a gente vai conversar com algumas crianças. Uhum. Hoje nossos filhos vão aparecer aqui, né? Finalmente. E às 19 a gente tem uma análise da notícia com o Marcelo Cardoso e com a Delmar. Uhum. Às 19 horas. Trazendo as notícias da semana, né? Exatamente. Aliás, hoje é a primeira semana do mês, Marcelo e a Delmar estão de volta. Isso mesmo. Genial. Muito bueno. Roberto, o que dá para dizer para esse jovem aqui que está almejando, como a Ana, como a Cristiane, que estão aqui, que está almejando um passo importante na vida aqui tão cedo, com tanto potencial, com tanto gás, com tudo isso que a gente falou, e com o mundo inteiro para ser acabado, né? Um mundo inacabado que tem muito o que fazer ainda. O que dá para dizer para ele? Olha, dizer o seguinte, as coisas estão para ser feitas, né? Acreditar no seu devir. Uhum. Botar o coração na frente, né? Que é a mesma coisa que coragem, né? O coração à frente, mas acreditar no devir. Acreditar que o que tem pela frente é muito melhor e, assim, o futuro está preparado, está pronto no já é. Uhum. Prepara o já é, que o ainda não está garantido. Que legal. É hoje, é aqui e agora. Muito legal. Ó, só para relembrar aqui, então, ó, o livro do Roberto está aqui, capa do Elifas, muito legal. O Devir, Roberto Tranjan, Palavra Acesa Editora, está à venda, né? Porque eu vi aqui Rede Saraiva. Está todo à venda aqui, quer ver? Ó. Livraria Cultura. Eu tenho alguns livros do Roberto que estão aqui. Esse é o 6º livro, viu, Maurício? Esse é o 6º, né, cara? O que te leva a escrever? Por que escrever? Bom, é uma maneira de você organizar essas ideias todas e uma maneira de levá-las para mais longe do que o braço alcança. Uhum. Meu processo de educação é um processo... você trabalha com grupos pequenos, então você trabalha com pouca... O livro não, o livro vai para lugares que a gente não imagina, para onde ele é capaz de chegar, né? Então, e eterniza um pouco as tuas ideias, né? Que é muito bacana. Muito legal, muito bom. Bom, então só para eu continuar mostrando aqui, ó, tá aqui. Se você entrar no próprio site que eu coloquei aqui do Roberto, eu posso até voltar ele aqui, ó, tá aqui, ó. robertotranjan.com.br, tem aqui várias referências, inclusive da livroteca. A livroteca cai na editora. Isso. E você tem todos os livros do Roberto já publicados, incluindo esse O Devir que eu coloquei aqui. Além disso, você tem o site da Metanoia, metanoia.net, que também está aqui. No início, logo de cara, tem alguns vídeos, tem alguns materiais, incluindo o TEDx que ele fez em Ribeirão Preto pouco tempo atrás, né? Agosto. 60 dias. Olha lá, tem o talk dele aqui. E também, lógico, o talk está no YouTube, como sempre, no site dos TED Talks, TEDx Talks. Tem aqui Metanoia. Se você colocar isso no YouTube, você vai encontrar o talk dele feito no TEDx em Ribeirão Preto, organizado lá pelo Francisco. Muito legal. Roberto, obrigado, cara, por você ter... Eu agradeço. Foi um prazer conversar com você, viu? Muito bom. Acho que esse papo não vai parar aqui, não. Acho que a gente vai ter que continuar lá. De repente eu vou dar uma volta lá na Metanoia. Vai sim. Né? Vai ser um prazer. Muito obrigado, lá, viu, Maurício? Obrigado mesmo. Bacana. Obrigado Muito mesmo. Obrigado a vocês. Um agradecimento especial ao Guilherme Chiesi, que eu tenho um carinho enorme por ele. Também, tenho certeza que você também tem. Um abraço para ele. Estava no meu lançamento na Cultura, agora terça-feira. Muito legal. Passou lá. Que nos conectou há pouco tempo atrás. E agora quem nos reconectou foi o Di, né? Aí o Di, querido Eudi. Metanoica também. Metanoica também? Eudi, Guilherme. Olha aí, tá time vendo? da pesada, bom. Tá vendo? São seus filhos, né? Tá vendo? São meus seus parceiros, filhotes. Meus parceiros de caminhada. Muito legal. Obrigado vocês, então, que estiveram com a gente. Obrigado especial à Ana e à Cristiane, que estão em todos os nossos webcasts. Tem mais webcast hoje pela frente. A gente se vê, então, daqui a pouco. Um beijo para todos vocês.